Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural desta sexta-feira está no ar. No sudoeste de Goiás, produtores de soja estão contando com a ajuda de abelhas para aumentar a produtividade. Em uma fazenda de Montevidéu, a polinização assistida já é testada em parte da lavoura e a expectativa é de crescimento na produção com mais sustentabilidade. É nesta fazenda em Montevidéu, na região sudoeste de Goiás, que o trabalho é realizado. A propriedade tem hoje uma área de 2.500 hectares plantados com soja. Os enxames de abelhas foram introduzidos em 10% da área, ou seja, são 250 hectares de soja que contam com a ajuda das abelhas para melhorarem a produção. A soja é uma cultura que se autopoliniza. Acontece que em 2023 a Embrapa ela soltou uma publicação demonstrando que quando você faz a utilização de abelhas, agentes polinizadores, na cultura de soja, você pode aumentar de forma considerável, de 15% a 20%, a produtividade da lavoura. Então aqui a gente está fazendo a nível comercial, nós estamos trazendo enxames de abelhas apis, abelhas europeias africanizadas, que são trabalhadas para fazer a polinização assistida, ou seja, ajudar com que a soja seja polinizada e com isso aumentar a produção do lavoureiro. As abelhas ficam nessas caixas, elas são as colmeias. Em cada uma ficam cerca de 50 mil abelhas que conseguem polinizar meio hectare, ou seja, 5 mil metros quadrados. Ao todo, para cobrir os 250 hectares que estão sendo experimentados, são 25 milhões de abelhas. Esse processo é conhecido como polinização assistida e a expectativa é de que ele aumente a produção de soja entre 15% a 20%, o que em sacas daria algo entre 5 a 10 sacas a mais por hectare plantado. Aqui na fazenda, na última safra de soja, foram colhidas 70 sacas por hectare. A administração da propriedade está bem animada para este aumento na produção que será proporcionado pelas abelhas. Sendo confirmado o crescimento de 20% na produção, a polinização assistida será implementada no restante da plantação. A gente tem a expectativa de que a gente vai aumentar de 5 a 10 sacas de soja por hectare. Que isso aí para o produtor já é algo fantástico, maravilhoso. Então a gente está aguardando o resultado desse projeto para a gente poder apresentar para vocês o que foi realmente a produtividade no local. A gente já viu isso na pesquisa e agora a gente quer ver isso em uma grande propriedade que é essa aqui que a gente está em Montevidéu. Nesse processo de polinização assistida são usadas as abelhas europeias africanizadas, aquelas abelhas comuns que vemos em todos os lugares. Não é preciso nenhum tipo de modificação genética nelas. As abelhas apenas são preparadas para viverem em meio às plantações de soja. No Brasil nós temos dois tipos de abelha principais, que é a europeia africanizada, que é essa abelha que pica, que produz mel, e temos também as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas. A abelha europeia, ela por ser uma espécie exótica, assim como o gado Nelore, não existe necessidade de nenhum manejo específico ou controle por parte do IBAMA, já nas nativas tem. Essas abelhas são abelhas comuns que os apicultores já são acostumados a criar para a produção de mel e a gente só prepara as colmeias para virem para a soja para fazer a polinização assistida. Apesar de novo no plantio de soja, a polinização assistida já é um processo comum em outras culturas, como os plantios de melancia, melão e abacate, por exemplo. O sucesso deste processo será um grande passo do agronegócio brasileiro para um aumento da produção com sustentabilidade, tendo em vista que, usando abelhas, o processo de plantio exigirá menos adubação e uso de defensivos agrícolas. As exportações de carne bovina do Brasil bateram recorde em 2025, chegando a 3,5 milhões de toneladas. O volume representa um aumento de 20,9% em relação a 2024. A receita chegou a 18 bilhões de dólares, alta de pouco mais de 40% comparado ao ano anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e foram divulgados pela ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. O produto in natura respondeu pela maior parte dos embarques, com 3,09 milhões de toneladas, crescimento de 21,4% na comparação anual.
com uma receita de 16,61 bilhões de dólares. Somadas todas as categorias, in natura, industrializadas, miúdos, tripas, gorduras e salgadas, os embarques alcançaram mais de 170 países. A China foi o principal destino, respondendo por 48% do total exportado, seguida pelos Estados Unidos, Chile, União Europeia, Rússia e México. O Brasil bateu recorde nas exportações de carne de frango também em 2025. A alta foi de 0,6%. No ano passado, o Brasil embarcou 5,324 milhões de toneladas de carne de frango, com uma receita de 9,790 bilhões de dólares. Em valores, o montante é 1,4% menor que o de 2024, mas em volume o número é 0,6% maior do que no ano anterior e representa uma importante marca, já que o país registrou em 2025 o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, apesar de o resultado ser inferior ao projetado no início do ano, representa a superação de um dos maiores desafios da história da avicultura brasileira. Os Emirados Árabes Unidos são o principal destino da carne de frango brasileira. Em 2025, o país importou 479,9 mil toneladas, um acréscimo de mais de 5,5%. Na sequência vem Japão, Arábia Saudita, África do Sul e Filipinas. A China, que embarcou a carne de frango do Brasil em boa parte do ano, por conta do foco de gripe aviária, perdeu posição de liderança entre os principais destinos. Vale ressaltar que o embargo chinês já foi removido. Esse é um feito que o nosso produtor, a nossa produtora, a indústria como um todo, esse conjunto de atividades que garantem segurança alimentar aos brasileiros, tendo uma produção muito próxima de 15 milhões e 300 mil toneladas, crescendo com relação ao ano anterior, mas também garantindo participação muito importante de quase 40% no market share global. Por isso é um ano para celebrar, um ano onde mostramos a resiliência da nossa indústria, mostramos o foco no mercado interno, dando disponibilidade para os brasileiros, mas mantendo também o nosso papel primordial de parceiro na segurança alimentar global. As exportações brasileiras de ovos também bateram recorde. Foram quase 41 mil toneladas embarcadas. De janeiro a dezembro de 2025, o Brasil exportou 40.894 toneladas de ovos, considerando todos os produtos entre in natura e processados. Em comparação com 2024, a alta foi de 121,4%. Além do volume recorde, a receita também foi recorde. O saldo do ano chegou a 97,240 milhões de dólares, alta de 147,5%. Mesmo com o tarifaço, os Estados Unidos continuaram como o principal destino, com quase 20 mil toneladas, uma alta de mais de 800%. Na sequência vem Japão, Chile, México e Emirados Árabes Unidos. Essa cultura exportadora que agora começa a se consolidar no setor de postura nacional, ela vai fazer a gente quebrar aquela barreira que até então a gente exportava menos do que 1% do que se produzia. Mas essas exportações que devem ficar entre 1% e 1,5% do que se produziu não prejudicam o consumo interno, uma vez que o brasileiro deve chegar próximo de 287 ovos per capita habitante ano, com produção total de mais de 62 milhões de ovos. A França determinou a suspensão temporária de alguns produtos agrícolas da América do Sul. A medida ocorre em meio ao avanço das negociações para o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Os protestos dos produtores continuam na Europa. A Comissão Europeia anunciou que vai reduzir tarifas de importação de fertilizantes para aumentar a competitividade do setor agrícola frente a produtos do Mercosul. A expectativa da comissão é conseguir assinar o acordo ainda este mês. Mais cedo, a Itália havia exigido a isenção das taxas como condição para apoiar o tratado. As declarações ocorreram após uma reunião entre ministros da Agricultura do Bloco Europeu em Bruxelas. A Comissão Europeia já havia anunciado um pacote de medidas para proteger o setor
incluindo a liberação antecipada do equivalente a 280 bilhões de reais em investimentos. Mesmo com esse pacote, a Itália pediu o adiamento da assinatura do acordo, que aconteceria no mês passado no Brasil. O voto italiano é essencial para a aprovação no Conselho Europeu, já que Polônia, Hungria e França se posicionaram contra. O acordo com o Mercosul deve criar a maior área de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. A França decretou a suspensão temporária das importações de alguns produtos agrícolas. Apesar de não citar diretamente a região, a América do Sul deve ser a mais atingida. Serão suspensas as importações de abacate, manga, goiaba e frutas cítricas, entre outros alimentos que tenham sido cultivados com o uso de agrotóxicos proibidos na Europa. A medida é válida por 1 ano e ainda pode ser estendida aos outros países do bloco europeu. As atividades rurais inspiraram uma escola de Goiás a promover a inclusão entre os alunos. Uma professora montou o projeto de uma mini fazenda para conciliar os estudos com atividades do campo. A iniciativa beneficia os estudantes com algum tipo de deficiência, que encontram no meio rural o necessário para o aprendizado. É uma fazendinha montada no espaço de uma escola estadual em Campinorte, cidade de 12 mil habitantes a 300 quilômetros de Goiânia. Tem de tudo: produção agrícola, tecnologia, animais, mercado e até um teatro. Tirasse essa exposição das telas, que hoje é uma realidade de quase todos os nossos jovens, e oferecer um lugar mais tranquilo, onde esses estudantes pudessem se reconectar, ter contato com a natureza, coisas que muitos deles já não têm há algum tempo. A Thaís é a professora que trabalha com alunos especiais no colégio lá de Campinorte. E ela já tinha sido premiada por conta das boas ideias nessa área. Este ano, a professora teve a ideia de criar a mini fazenda no colégio. A gente entrou em contato com diversos especialistas, fizemos algumas pesquisas, alguns estudos, nos inspiramos em algumas escolas do Brasil e tanto fora do Brasil também já existem algumas práticas para trazer esse modelo para o estado de Goiás. A lida na fazenda ajuda os alunos a compreender o conteúdo das matérias do currículo. O intuito é totalmente pedagógico e não terapêutico. Então, nós não trabalhamos com terapia, mas sim com os animais a fins pedagógicos. Esses estudantes, muitos deles, não conseguem fazer essas atividades de vida diária. Então, nós temos estudantes com 17, 18 anos que não conseguem tomar banho sozinhos, escovar os dentes. E, através dessa interação com os animais, nós ensinamos essas atividades de vida diárias para eles. O colégio em Campinorte tem 200 estudantes da rede pública e, entre eles, 14 adolescentes com algum tipo de deficiência. A Eidiane e o Flávio são pais de um desses alunos, o Otávio. Foi uma bênção, ele desenvolveu, ele está melhor, ele está mais comunicativo, ele tem vontade de vir, ele tem vontade de estar no colégio, de estar com os amigos. Ele gosta muito de animal, então aqui para ele está sendo muito bom. O João Pedro e a Wesilene vieram de outro estado e também têm um filho na fazendinha. Com o projeto da fazendinha vi mudanças na vida do João Pedro, né? Tanto social como cognitivo, né? Como desenvolvimento com os coleguinhas. João se desenvolveu melhor, né? Hoje ele consegue ficar o período todo na escola. A experiência do Colégio Euclides Martins da Costa, em Campinorte, é a primeira na rede pública estadual de Goiás. Pode ser a primeira de muitas. Seria um desperdício ter apenas uma num estado com tanta vocação agropecuária. A fazendinha é uma aula de boa educação. Eles conseguem voltar para a sala de aula e ter um rendimento muito melhor, porque eles estão mais calmos, estão mais tranquilos. Então, assim, o desenvolvimento desses estudantes a partir desse projeto tem sido, assim, incrível. Ele agora está aprendendo a ler, uma coisa que eu achei que não ia acontecer assim e está acontecendo, então foi uma bênção.
Agora é hora de conferir como fica o tempo no país nesta sexta-feira. A sexta-feira será marcada pela organização de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, com aprofundamento ao longo do dia e evolução para um ciclone extratropical no fim de semana, favorecendo chuva intensa, temporais e rajadas de vento mais fortes na região sul. E a presença de calor e umidade na atmosfera segue favorecendo pancadas típicas de verão por grande parte do país. Na região sul, o dia começa com aumento gradual de nuvens no Rio Grande do Sul, especialmente entre oeste e sudoeste do estado. Ao longo do dia, o céu fica mais encoberto e carregado, com avanço de nebulosidade também sobre Santa Catarina e o Paraná. No sudeste, as nuvens aumentam de maneira irregular. Pela manhã, ainda há períodos de sol, mas algumas nuvens mais carregadas devem se formar à tarde, em áreas de São Paulo e de Minas. No centro-oeste, o sol aparece entre nuvens desde cedo, mas o céu fica mais carregado a partir da tarde. No Nordeste também há variação de nebulosidade. E o tempo deve ficar mais fechado em áreas do Maranhão, Piauí, oeste litoral da Bahia, Pernambuco, Ceará, além de algumas áreas da faixa litorânea leste. E no Norte, nuvens mais carregadas pela região. Durante a madrugada, chove de maneira mais fraca no interior do Paraná e no litoral do Rio Grande do Sul. A partir da manhã, o aprofundamento de uma baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina reforça as instabilidades no estado gaúcho, com pancadas de chuva fortes, temporais, trovoadas e eventual queda de granizo, principalmente em áreas do oeste e sudoeste do estado, onde há risco elevado para volumes expressivos de chuva, e a situação é de perigo. À tarde, a chuva se espalha também por Santa Catarina e pelo Paraná, podendo ocorrer de maneira moderada a forte e há risco de temporais. No sudeste, manhã com chuva mais fraca e isolada, em áreas do noroeste, leste e Triângulo Mineiro. À tarde, as instabilidades ganham força em São Paulo, em áreas do oeste, norte, leste e metade sul do estado, com chuva moderada a forte, além do sudoeste mineiro. Já em áreas do norte capixaba e nordeste de Minas, chove de maneira mais moderada, enquanto no Triângulo, noroeste e central mineira, há previsão de chuva mais fraca, além do Rio e Espírito Santo. Manhã com chuva fraca moderada também no oeste e noroeste de Mato Grosso, sul de Goiás e áreas de Mato Grosso do Sul. À tarde, com a presença de calor e umidade, as pancadas ganham força no oeste, leste e sudeste de Mato Grosso, além de Goiás, e em grande parte de Mato Grosso do Sul. Já no noroeste mato-grossense, há risco de temporais. No Nordeste, chove de maneira fraca no litoral leste e interior do Maranhão, Piauí e Bahia. À tarde, as instabilidades ganham força nessas áreas, além do noroeste da Bahia, sul do Ceará e oeste de Pernambuco, com chuva moderada a forte. Também chove de maneira mais intensa em áreas entre o litoral sul baiano e Sergipe, e há risco de temporais na região de Ilhéus. Chuva forte no Amazonas, Acre e Rondônia desde cedo, e à tarde as pancadas se intensificam também no Tocantins, oeste e sul do Pará, além do norte do Amapá, onde há risco de temporais. Rajadas de vento variam em boa parte do país nesta sexta-feira, pela região Nordeste, região dos Lagos e Norte Fluminense, sul do país, além de Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. E no litoral sul gaúcho, podem ocorrer de maneira mais forte, chegando até os 70 km por hora. E a umidade do ar deve ficar mais baixa em áreas do interior do Nordeste, entre o interior da Paraíba, Ceará, norte do Piauí, Pernambuco, leste do Maranhão, além do oeste e sul do Rio Grande do Norte, onde os índices podem ficar abaixo dos 30%. E em relação às temperaturas para esta sexta, máximas de 29 graus em Cuiabá, 30 em Belo Horizonte, Palmas, Goiânia e Campo Grande, 32 em São Paulo e em Porto Alegre e até 36 graus no Rio. Os preços do arroz vêm registrando seguidas baixas. Em 2025, o valor caiu quase 50% do início até o final do ano. Como fica o setor para 2026? Quais são as perspectivas para a cultura este ano? Quem chega para conversar com a gente sobre o assunto é Denise Dias Nunes, presidente da FEDEARROZ, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Bom dia, Denise. Seja muito bem-vindo. Oi, bom dia aos telespectadores da Record News Rural.
Com certeza nós enfrentamos um ano dos mais difíceis neste passado aí de 25 para 26, com preços deprimidos, com crédito muito complicado, juros altos e preços que vieram praticamente a metade do que estava se praticando em 24, Ingrid. Então, Denise, a gente vem acompanhando já há algum tempo, né, principalmente ao longo de 2025, essa desvalorização do arroz. Por que o preço não reage? Olha, nós estamos com um dos maiores estoques de passagem dos últimos tempos, não só no Brasil como no Mercosul, né, devido aos altos preços praticados em 24. Houve um aumento da produção, uma queda também nos preços do mercado internacional, a volta da Índia, que é a maior produtora hoje, a maior exportadora de arroz no planeta, a volta das exportações da Índia, isso deprimiu também o mercado internacional, e a grande produção que se teve no Mercosul fez com que os preços arriassem abaixo do preço mínimo aí preconizado pela Conab. Então, nós tivemos até agora, no final do ano, uns prêmios de escoamento de produção para contemplar aí o programa de garantia de preço mínimo do governo federal. A gente fala de restrição de crédito, né, e muitos outros fatores, mas quais são as principais dificuldades para o produtor de arroz hoje? Hoje nós temos uma dificuldade de acesso ao crédito, né, uma dificuldade de liquidez no mercado devido a esse excesso de produção. Nós estamos tendo aí uma falta de liquidez, uma dificuldade de acesso ao crédito, juros altos, né, que faz com que a gente tenha que o capital de giro se torne muito caro, né, mas, em contrapartida, nós estamos fazendo uma das maiores exportações também de arroz, né, Ingrid? Isso vai nos ajudar a começar a colocar o mercado em ordem. Nós estamos aí com uma queda, estimamos aí uma queda de produção, a Conab já vem estimando, né, os consultores, que nós devemos aí produzir em torno, perto de 2 milhões a menos de toneladas que o ano passado, né? Bom, em dezembro a Conab apontou que a produção brasileira 2025-2026 deve totalizar pouco mais de 11 milhões de toneladas, um recuo importante de quase 12,5%. Em termos globais, os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que a produção mundial de arroz beneficiado nesta safra também deve estar ligeiramente abaixo da safra anterior. Inclusive, essa é a primeira retração que acontece há 10 anos, digamos assim, né? Por que essa diminuição não só no Brasil? Bom, no Brasil você falou, né, diversos fatores, mas é uma tendência mundial de diminuição na produção de arroz? Eu acho que essa tendência se deve também a uma queda de preços, né, que houve no mercado internacional. Eu não saberia te dizer detalhes aí da conjuntura internacional, mas na conjuntura do continente americano, houve o que é um dos mercados que mais nos interessa, né, Ingrid, porque o nosso grande mercado é o continente americano, devido ao tipo de arroz longo fino que a gente produz, e no continente americano eu acredito que nós vamos ter uma boa redução de produção, e acreditamos até que seja mais, que deve se aproximar aí dos 15%. Entendi. Bom, quando a gente fala de exportação, né, o senhor falou que pode ser que o Brasil está em alta com as exportações, digamos assim, talvez possa dar uma balanceada. A Venezuela é um importante destino para o arroz em casca brasileiro. Agora a gente tem uma situação nova no país, ainda uma incerteza muito grande de como é que as coisas e os negócios vão ficar, mas qual que é a expectativa para essa relação comercial? Temos uma expectativa de que as coisas vai se acomodar agora no andar do tempo, né? Esperamos que não haja nenhuma prejuízo ao nosso comércio com a Venezuela. A Venezuela hoje é o maior comprador de arroz em casca do Brasil, né? Uma das grandes importadoras de arroz brasileiro. É óbvio que a gente precisa aí de uma segurança jurídica, né? Esperamos que a segurança jurídica até melhore e que os negócios continuem, né, Ingrid? Nós necessitamos, somos bons parceiros, temos produto de qualidade e temos uma tradição já de comércio com a Venezuela.
Além da Venezuela, quais são os outros destinos de consumo para o arroz brasileiro? Para onde é que a gente manda arroz para o mundo? Olha, nós mandamos principalmente para o continente americano, exportamos muito arroz em casca para México, também Costa Rica, né, são os nossos grandes compradores, Cuba, mas também temos um grande comércio de arroz quebrado beneficiado para a África, né, principalmente para o Senegal, que é um dos grandes compradores nossos. E outros destinos, temos alguns destinos na Europa também, está se conquistando o mercado, esperamos que agora com o novo acordo entre Mercosul e continente e a comunidade europeia vai nos beneficiar a entrada de arroz beneficiado principalmente na Europa, né? E a gente espera ampliar aí, estávamos conquistando também um mercado bom de arroz beneficiado nos Estados Unidos, depois com o tarifaço ficou prejudicado esse comércio, mas esperamos que a gente consiga voltar, né, a comercializar bem com os Estados Unidos, até porque nós temos um produto muito bom. É isso que eu ia falar, né? Que o Brasil tem se mostrado cada vez mais competitivo no mercado externo por conta da qualidade, né, do produto produzido aqui internamente. Você falou de duas categorias, digamos assim, de arroz, tanto o beneficiado como o arroz em casca. O arroz beneficiado, para a gente entender, o arroz beneficiado é aquele que está pronto para o consumo, digamos assim, e o em casca passaria por um processo no país que importa esse produto? Isto. O arroz em casca ele é vendido praticamente diretamente dos produtores ou cooperativas para as trades exportadoras que abastecem aí as indústrias de beneficiamento do México, Costa Rica, Venezuela. E o arroz beneficiado ele estaria assim pronto para o consumo. O Ingrid às vezes vai de várias maneiras, né? Mas vai embalado sim pronto para um supermercado aí para que é o que a gente encontra aqui nos nossos supermercados, né? Que é o arroz beneficiado. Que é o que a gente encontra nos nossos supermercados. Certo. Bom, com essa diminuição de preço, o produtor sentiu e com isso houve menos investimento nessa safra também com relação à área plantada. Há uma estimativa de diminuição da área cultivada do arroz esse ano? Sim, a área cultivada nós esperamos aí ter em torno de 10%. A princípio, o último levantamento da Conab está em 7,5%, mas a gente espera aí que chegue a 10% da diminuição de área plantada, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, esperamos que não chegue aos 900 mil hectares, esperamos que fique em torno de 880 mil hectares, que é o maior produtor de arroz do Brasil, né? E com isso a gente consiga colocar os nossos estoques em ordem, que estão muito elevados. Denise, a gente também falou durante o ano de 2025, aqui na Record News, principalmente no Record News Rural, da compra, né, ou da garantia de compra pela Conab da produção brasileira. Passado aí, né, o ano de 2025, qual que é o balanço, quais foram os benefícios e como os produtores foram beneficiados com essa medida? Olha, teve uns contratos de opção que em determinado momento, quando nós vimos que o preço estava se deprimindo, a gente procurou a Conab e conseguimos aí recursos para contratos de opção de venda, onde o produtor tem a alternativa de vender no mercado ou vender para aquisições da Conab. Não foram volumes grandes, na realidade não afetaram o mercado, mas trouxeram um alento aí em termos de remuneração aos produtores. Depois nós tivemos uma nova aquisição através da aquisição do governo federal, que é uma compra direta que o governo federal, através da Conab, faz dos produtores, né, com programa de garantia de preço mínimo, houve mais 137 mil toneladas, e agora no final do ano, em dezembro, ocorreu aí os prêmios de escoamento de produção, que é um valor, uma subvenção que o produtor adquire através de leilão para melhorar e chegar também a atingir o preço mínimo preconizado aí pela Conab, né? O preço mínimo do Programa de Garantia de Preços Mínimos. Isso nos trouxe um certo alívio agora no final do ano para o escoamento, né, desse arroz.
não foram volumes grandes, né, que pudessem afetar, mas foram volumes que ajudaram, sim, com certeza, a comercialização deste ano. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz no Brasil e vem passando nos últimos tempos por intempéries climáticas que têm comprometido a produção de diversas culturas. Isso também encarece, aumenta o custo de produção para o produtor de arroz. Como é que está a situação com relação a esse fato? Sim, com certeza, né, Ingrid? Nós temos algumas rubricas que sempre sobem, né? Não temos controle sobre algumas rubricas e temos algumas rubricas indexadas no preço do arroz. Então, nós tivemos uma leve redução de custo esse ano, esta safra 25-26, mas uma depressão de preços muito grandes, né? E, Denise, você disse, né, dos estoques de arroz elevado, o Brasil produzindo menos arroz, vendendo arroz mais barato. A gente percebe, de acordo com alguns relatórios, que diminuiu o consumo de arroz no Brasil e no mundo. Por que isso, né? Se a dobradinha arroz com feijão no Brasil está caindo em desuso ou está se comendo menos? Olha, eu não poderia dizer, né, de acordo com as pesquisas que a gente acompanha e tal, houve uma mudança de hábito a partir aí, principalmente da pandemia, né, com as entregas, com as encomendas caseiras, né, de alimentação, os deliveries, a necessidade que as pessoas têm de terem uma alimentação mais rápida, né, mas nós estamos com umas campanhas muito fortes através da Associação Brasileira das Indústrias de Arroz, através do nosso Instituto Rio-Grandense do Arroz, lembrando aos brasileiros também da importância desse produto, um produto que é uma comida de verdade, um produto que acompanha qualquer prato, um produto que tem a sua qualidade, um carboidrato que é um carboidrato saudável, né, porque é uma cadeia longa, é um polissacarídeo, e a gente tem a necessidade, sim, de ter energia, né, para que a gente consiga ter a nossa movimentação diária. Então, a gente vem trazendo a campanha e lembrando desta qualidade que é a alimentação com arroz, um produto natural muito pouco trabalhado na indústria, né? Isso. Praticamente só é descascado e polido. Se você pensar no montante, né, é um alimento que não é tão caro, é um alimento fácil de fazer, nutritível, saudável e símbolo, né, da alimentação aqui do Brasil. Denise, o que esperar para 2026? Então, a gente tem aí um prenúncio de uma produtividade menor, mas em que cenário que isso pode mudar, pensando talvez não se vai dar tempo ainda em 26, mas talvez pensando em 26, 27 já, né, na produção que vai ser colocada no campo esse ano? Olha, nós esperamos que com esse andar, com esses incentivos, com a grande quantidade de arroz que a gente tem exportado, né, temos feito uma exportação muito boa, e com essas campanhas de consumo a gente acredita que o mercado comece a entrar em ordem a partir do segundo semestre de 26, nós já conseguimos ter algum alento aí de mudança nessa curva de preços, né? Esperando que o consumidor também consuma mais. E aí, eu queria te perguntar, Denise, a gente falou de exportação, mas o Brasil também importa arroz ou não há essa necessidade? O Brasil também importa arroz, porque nós temos aqui o Mercosul, né? E os nossos parceiros do Mercosul, Uruguai, Paraguai, Argentina, são produtores de arroz e são pouco consumidores de arroz. Eles não têm no seu prato um consumo tradicional que nem nós temos no Brasil, né, Ingrid? E gostei muito da tua colocação, bem lembrado, né? Além de ser um produto rápido e fácil de fazer, também é muito barato. Mas temos sim, voltando ao que tu me perguntaste, o Paraguai principalmente é um grande exportador. Aliás, nós somos os grandes, importamos um volume muito grande do Paraguai, principalmente.
Nós tínhamos uma importação tradicional pelo Uruguai, mas agora estamos mudando aí o curso, importando pelo Paraguai, devido aí uma dificuldade aí de competição que o Rio Grande do Sul tem tendo, devido aqui a não ter uma equiparação, né, de tributos aí com arroz que entra do Paraguai, principalmente beneficiado pelas indústrias de Minas e São Paulo. É isso, a gente segue acompanhando esse movimento, a produção, o mercado. Muitíssimo obrigada pelas informações, Denise. Um ótimo ano para você. Obrigado, eu que agradeço. Um ótimo ano a vocês também. Obrigada. Essa edição do Record News Rural vai terminando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo final de semana. Até a próxima.